Bom dia, bom dia, bom dia. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude no dia de hoje. Olha só quem está por aqui. Oi, Jaqueline. Quanto tempo faz que não vejo você? Como é que você está? Escreve para mim aí. Como é que você está? Se você tiver algum pedido de oração, né? Todos os dias eu entro ao vivo nessa live pela manhã, nesse projeto que Deus colocou no meu coração, o projeto Leia a Bíblia Comigo. E todo dia juntos a gente lê a Bíblia juntos e meditamos naquilo que a Bíblia está falando conosco. E oramos. Então, se você tem um pedido especial, deixa aí no meu direct, né? E a gente vai estar orando, né? Não sei, Jaqueline, se você ainda se encontra em Joinville ou não. Manda notícia para mim. Manda notícia. Meu WhatsApp tá aí na minha bio, tá? Manda notícia para mim. Vou ficar feliz de receber notícia sua. Mas hoje no projeto Leia a Bíblia Comigo, nós vamos iniciar a carta do apóstolo Paulo aos crentes de Colosso, né? Colossenses no capítulo 1, diz o texto sagrado: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colosso. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, né? Tô me lembrando aqui, em cima da palavra do apóstolo Paulo, Jaqueline, do dia do seu batismo. Tivemos o privilégio de batizar você. Que bênção extraordinária, né? Apresentar Jesus a alguém e essa pessoa tomar a decisão de descer as águas do batismo. Que coisa linda, né? E que bom. Versículo 6. Que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e entendeste, desde o dia que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. É um privilégio poder entender a graça de Deus, conhecer a sua palavra, é sempre um privilégio. Versículo 7. Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, diz Paulo, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos em Colosso, né, que ele estava orando para que eles fossem transbordados do conhecimento de Deus e da força do Espírito Santo. Versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Versículo 10, vale uma releitura. Versículo 10.
a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando de toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, né? Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Versículo 13, a partir do verso 13, vai falar da excelência da pessoa de Cristo. Verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele quem? Ele, Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz, pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer dos céus. Há um mistério grande aqui no versículo 20. Que Jesus Cristo reconciliou os céus e terra com Deus. Os céus porque o pecado iniciou nos céus. O pecado iniciou com Lúcifer. E na terra porque a criatura foi atrás de Lúcifer e pecou, e toda a raça humana pecou. Mas Cristo, quando vai à cruz, sem pecado, sem o selo do pecado, quando ele vence a morte, ele reconcilia com Deus tanto o céu como a terra. Que coisa preciosa, maravilhoso esse entendimento. Preste atenção nisso. A partir do versículo 21, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Querido, se você está em Jesus Cristo, se você recebeu Jesus no seu coração, se você entregou sua vida para Jesus, se você desceu as águas do batismo, saiba que você se encontra aqui no verso 22 de Colossenses. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar você que tem Jesus no seu coração, para apresentar você perante ele, santo, inculpável e irrepreensíveis. Estar em Cristo é isso. É ter todos os seus pecados lavados no sangue do Cordeiro. É estar diante do Santo dos Santos, inculpável e irrepreensível. Porque todas as vezes que nós violamos as suas leis, nós temos livre acesso ao Pai. Nós podemos nos utilizar do princípio bíblico de 1 João capítulo 1, versículo 9. E a todos que confessarem, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Purificar é limpar,
Ele nos limpa, Ele nos deixa inculpável, Ele nos deixa irrepreensível diante de Deus. Mas tem uma condicional aqui no versículo 23. Versículo 23 fala: se é que permaneceis na fé. Precisa permanecer na fé. Precisa permanecer na fé. Precisa estar alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e de qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha que coisa interessante, versículo 23. Toda essa remissão, toda a redenção, todo o perdão do nosso pecado, nós precisamos permanecer firmes nisso. Não podemos resbalar o pé nem para a direita nem para a esquerda. Precisamos estar firmes, permanecer firmes, alicerçados, quer dizer, fundamentados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do evangelho, não nos deixando afastar. Viu, Jaqueline? Viu, Léo? Léo, obrigada por você estar aí, ouvindo a leitura bíblica de hoje, meu filho. Que Deus te abençoe. Eu te abençoo em nome de Jesus, Léo. Eu te abençoo, Jaqueline, em nome de Jesus. Versículos 24. Agora me regozijo, diz Paulo, nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento da palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A fim de apresentar o evangelho da salvação, é para que todo homem, toda a raça humana, quer homem, quer mulher, de mamando a caducando, seja apresentado perfeito diante de Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, diz Paulo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo reconhece o dom e o mistério que Deus havia colocado na vida dele. E versículo 13, eu quero reforçar versículo 13. Por que nós somos salvos em Cristo Jesus? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o império da luz. Ele, Cristo, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, nos libertou para nos tornar inculpáveis, irrepreensíveis. Em Cristo nós temos essa condição de sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis, porque o pecado não opera mais em nós, porque todas as vezes que nós resvalamos o pé, nós temos livre acesso. O véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Deus Pai Todo-Poderoso e podemos ir ao trono da graça e pedir perdão a toda nossa falha. Queridos, livro de Colossenses foi escrito pelo apóstolo Paulo para combater heresias. Aqueles irmãos ali daquela igreja, eles estavam com um tipo de heresias. Eles observavam os ritos cerimoniais, eles observavam, por vezes, a adoração de anjos. Eles tinham, na verdade, uma mistura de elementos judaicos
com elementos gnósticos, e Paulo então combate na carta de Colossenses. Então hoje nós iniciamos o capítulo quando Paulo trata desse assunto, apresentando o caráter incomparável de Cristo, apresentando a obra de Cristo na cruz, o sangue derramado na cruz do Calvário como sacrifício perfeito, libertador, que nos coloca nesse lugar de santos, santos inculpáveis e irrepreensíveis. Cristo sendo a imagem, Paulo apresenta Cristo como sendo a imagem do Deus invisível. O capítulo vai nos mostrar o que é viver de forma digna. Dos versos 9 a 11, vai dizer para nós como é que nós vivemos de forma digna, conservando a nossa cabeça, nossa mente sábia. Sábia não com a sabedoria humana, que é carnal e demoníaca, mas com a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do altos céus, que ela é boa, perfeita e agradável. O capítulo mostra para nós que viver de forma digna é manter os nossos pés firmes, fundamentados, fortalecidos, sem desviá-los nem para a direita, nem para a esquerda. É manter o alvo, olhando para o alto, autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. O capítulo também mostra que é preciso manter as nossas mãos ocupadas com a boa obra. É preciso nos manter firmes no propósito de continuar a crescer na fé, continuar conhecendo, crescendo sempre no conhecimento pleno de Deus. E o pleno conhecimento só encontramos na perfeita comunhão com Deus. E é interessante que o capítulo também fala para nós que nós somos reconciliados, não só nós, a raça humana que pecou em Adão, mas céus e terra foram reconciliados, e é Cristo, é Jesus Cristo quem tem esse poder e quem opera essa reconciliação. Ele é o meio de que toda e qualquer pessoa pode se apresentar diante do trono da graça de Deus. Não há mais separação. Cristo nos dá esse direito. Ele é o nosso sacerdote. É Ele quem nos apresenta. É Ele quem nos justifica. É Ele quem pagou o preço da nossa dívida para todo sempre. Ele pagou o preço da nossa dívida. E para isso, precisamos ouvir e crer. João capítulo 5, versículo 24 fala sobre isso. Diz: aquele que ouve e crê tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Oh, glórias a Deus, glórias a Jesus por isso. É Ele. É o seu amor quem nos resgata. É o seu amor, é a sua bondade. Porque Ele é bom, porque Ele nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É vontade de Deus que todo aquele que ouve tenha vida eterna. Aquele que ouvir, aquele que crer. E se você, quando chegar nessa live, no dia que chegar, quando chegar, porque eu não sei aonde a internet vai levar esse devocional de hoje, mas você que ouviu esta mensagem, que ouviu a leitura da palavra de Deus de Colossenses no capítulo 1, e você foi tocado de alguma maneira por esta palavra tão preciosa, e você quer esse lugar de estar santo, inculpável, irrepreensível, diante do Deus Todo-Poderoso, você precisa receber a Jesus no seu coração. João capítulo 1, versículo 12, a todos quanto receber, dá o poder de se tornar filhos de Deus.
Você, se não tem Jesus ainda, você é criatura, mas você pode, com os seus lábios, declarar que Jesus Cristo é o teu Salvador e que você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Anote para mim no meu direct que você recebeu Jesus e eu estarei orando pela sua vida. Que Deus possa abençoar seu coração no dia de hoje. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, Pai, nesse dia, agradecer, Pai. Muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Obrigada, Pai, pela Tua provisão. Obrigada, Pai. Nós oramos a Ti nessa manhã, nesse dia, porque cremos, Pai, que tudo que oramos, Pai, tudo que oramos, tudo que apresentamos diante do Senhor, ó Pai, o Senhor nos ouve. E não há, ó Deus, nenhuma oração sem resposta, Pai. Então eu te louvo e te agradeço por esta palavra. Eu te louvo, Pai, pelo sangue derramado de Cristo Jesus naquela cruz, Pai. Eu te louvo, Pai, por este mistério, Pai, que há em Cristo Jesus, que nos reconciliou contigo e, ó Deus, nos dá livre acesso ao teu trono de graça, Pai. Obrigada, Pai, por este entendimento. Obrigada, Pai, por essa compreensão da tua palavra, que no Senhor Jesus, Pai, nós estamos santos diante de Ti, inculpáveis, irrepreensíveis, que todos os nossos pecados, Pai, foram perdoados, tanto do passado, do presente, como do futuro. Em Cristo Jesus, nós somos, Pai, limpos, purificados de toda injustiça, Pai. E eu te louvo nesta manhã e te agradeço, Pai, por essa preciosidade da Tua palavra, que vem nos alertar, que vem nos exortar, que vem nos convidar, Pai, nos convidar a andarmos de forma digna do Senhor, ó Pai, termos uma mente, Deus, cheia da Tua sabedoria, termos os nossos pés firmes no Senhor, sem desviá-los nem para a direita, nem para a esquerda. Pai, eu oro a Ti, agradecendo a Ti, nesse dia, pela liberdade que temos, Pai, de usar esse mecanismo, essa ferramenta que é a internet, para ler a Tua palavra. Obrigada pela liberdade que há no nosso país, que podemos, Pai, ler a Tua palavra, Deus, e podemos, ó Pai querido, do nosso lar, da nossa casa, adentrar, ó Pai, os lares e as casas de outras famílias. Pai, eu te agradeço por este privilégio que temos ao ler a Tua palavra e compartilhar dela com aqueles que nos ouvem. Pai, eu quero apresentar diante de Ti, ó Deus, a vida da Jaqueline, sua casa, sua filha. Pai, eu oro por ela no dia de hoje, Pai. Eu peço uma bênção toda especial sobre a vida dela. Deus de poder, aquilo que a preocupa, aquilo que a inquieta, que o Senhor traga sobre a vida da Jaqueline no dia de hoje, Pai. Uma bênção toda especial, provisão sobre a vida dela, proteção, cuidado do Senhor sobre a vida da Jaqueline, Deus, o seu trabalho, sua casa. Deus de poder, sua vida espiritual, Pai, que ela seja fundamentada no Senhor. Pai, eu oro pela vida do Léo, Deus, que está conosco aqui, o Leonardo. Deus, obrigada pela vida do Léo. Obrigada, Pai, porque ele tem sido esse filho amoroso com a Geisa. Obrigada, Pai, porque o Teu filho, Pai, tem ouvido a Tua voz, porque ele tem estado contigo, Pai de poder. Nós oramos pela vida do Léo, pedimos a Tua bênção, a bênção da saúde, Pai, saúde para o Teu filho. Obrigada pelo trabalho do Teu filho, obrigada, Pai, porque o Teu filho tem se mantido firme na fé. Deus de poder, que o Léo possa encontrar, ó Pai, uma esposa vinda do Senhor para a vida dele, Pai. Que ele possa encontrar, ó Pai, uma mulher digna do Senhor, uma mulher de Deus, uma mulher cheia de alegria, uma mulher, ó Pai, justa, Pai. Ah, Deus de poder, que o Léo encontre, Pai, esse presente do Senhor para a vida dele, Pai. Eu oro por ele, abençoando a vida dele, abençoando, Pai, a sua casa. Pai, eu oro pela Geisa, abençoa a Geisa, Deus. Guarda a Geisa, protege, Pai.
traga a existência, move, Deus, os juízes, as causas que estão em juízos da tua filha. Pai de poder, move um juiz justo, direito, Pai, para julgar a causa da tua filha e traga existência na vida dela toda a provisão que ela precisa, Pai. Pai, eu oro a Ti pelos enfermos, Pai, porque a Tua palavra nos ensina que Jesus, aonde Ele andava, Ele curava todos os enfermos, expulsava os demônios, Pai. Esse era o ministério de Jesus. Nenhuma pessoa saía da Sua presença, Pai, sem receber a cura. Pai querido, eu quero orar a Ti, ó Deus, por aquelas pessoas, Pai, que eu conheço e que estão, ó Deus, enfrentando, Pai, a guerra da enfermidade, a luta da doença. E a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades, Pai. Pelas chagas de Jesus nós somos curados. E eu, Pai, aplico esta palavra para orar pelos enfermos. Eu oro, Deus de poder. Pai querido, eu oro pelas pessoas que estão nos hospitais no dia de hoje, que a Tua presença possa inundar os hospitais, aquelas pessoas que estão enfermas, sofrendo com dores, que o Senhor levante o Teu poder e a Tua graça nesses lugares, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela minha sobrinha Carla Fabiana, na luta dela contra o câncer. E eu, Pai querido, peço que o Senhor a liberte de todo o câncer, que ela seja curada. E com a cura ela conheça o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que transforma corações. Eu oro, Deus, por toda pessoa, Pai. Eu oro pelo irmão Eugênio, a casa da irmã Rosineide. Pai querido, toda enfermidade que tem se alojado ali naquele lugar, naquela casa. Pai, eu repreendo toda enfermidade em nome de Jesus. Pai querido, que ali naquele lugar, na casa da irmã Rosineide, Pai, haja paz, harmonia e comunhão do Senhor. Que o irmão Eugênio seja tocado pelo poder do Espírito Santo e que ele seja curado para a glória do Teu nome, Pai. Eu oro pela irmã Cláudia, que se encontra lá naquele hospital, Deus, cuidando da sua mãe, que sofreu aquele derrame, Pai. Deus de poder e de graça, precisando de uma vaga no São José. Deus de poder, eu oro por ela no dia de hoje. Eu peço que a Tua boa mão esteja sobre a vida da irmã Cláudia. Pai, dando a ela o socorro, dando a ela o refrigério, dando a ela, Pai querido, o encorajamento que ela precisa para viver o dia de hoje, Pai. Toma a vida da irmã Isabel, cuida da irmã Isabel. Deus de poder, repreende aquela enfermidade, restabelece, Deus querido, todos os seus movimentos. Pai, faz uma obra milagrosa. Nós precisamos, o médico diz que não tem jeito, mas Tu és o médico dos médicos e Tu és o Deus que opera milagres. Eu creio e coloco a vida dela diante do Senhor. Coloco, Deus de poder, a vida da Neuzinha, cuidando da sua tia, Deus. Aquela mulher que está sofrendo, Pai, com dores intermináveis. Ó Deus, uma doença terminal. Pai de poder, eu oro repreendendo, eu oro pedindo, Deus, o encorajamento, a força que vem do céu para a vida da Neuzinha, que ela seja, Pai, fortalecida hoje para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, eu oro, Deus, pela pastora Silvia, essa Tua querida, Pai, Tua serva, Tua ungida, Pai, essa pessoa especial, Deus, que conheço há tantos anos, Pai. Eu oro por ela no dia de hoje. Pai, eu abençoo a vida dela, eu abençoo sua casa, sua família, seus pais. Pai de poder, derrama sobre a vida da pastora Silvia no dia de hoje, Pai. Uma bênção toda especial, alegria do Senhor, ó Pai. Que os projetos Teus, Pai, os Teus projetos se restabeleçam, Pai, se fundamentem na vida dela, Pai. Para a glória e honra do Teu nome, Deus de poder, obrigada por esta vida preciosa, Pai. Deus, eu oro, Paizinho querido, pelos meus familiares, eu oro, Pai, pelos meus filhos, Pai, a vida do Daniel, a vida da Alessandra, a vida da Liliane, as suas casas, suas famílias, Pai, seus maridos, Pai querido, Enéas e Daniel Pereira, minha nora, a Janine, que está voltando de Belo Horizonte. Pai, traga ela em segurança, guardada, protegida pelo Senhor.
que ela chegue em segurança, Pai, na sua casa, no dia de hoje, Pai. Deus de poder e de graça, meus netos, eu coloco meus netos diante de Ti, a vida do Pedro, a vida, Deus, do Vitor Hugo, a vida do Arthur, a vida do Tiago, Pai, a vida da Isadora, a vida do Davi, a vida, Deus, da Alice, que os meus netos conheçam esse poder desta palavra que foi lida hoje, Pai, que eles conheçam o Deus vivo e poderoso, que eles conheçam, Pai, a plenitude da Tua presença na vida deles, Pai, que eles possam continuar Te amando e Te servindo. Pai, obrigada por esta família que o Senhor me deu, obrigada pelos meus filhos, obrigada por esta família pastoral, que ama e serve o Senhor e que está na Tua presença, Pai, todos os dias. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o Senhor quem faz isso. Obrigada pela vida do meu esposo. E eu peço a cura para a vida dele, a cura completa desse câncer. Pai, que ele seja curado em nome de Jesus. E eu oro e aplico a Tua palavra. Eu oro e aplico a Tua palavra, Pai. Invoco o poder da Tua palavra que cura os doentes, Pai. E eu peço, Deus, a cura completa do Teu filho. Eu peço a cura completa do Ingo, a cura completa da Bianca. Deus de poder e de graça. Deus de poder e de graça. Ah, Deus, nós cremos no Senhor, cremos no poder, na força da Tua palavra, Pai. Obrigada, Deus, pela vida do meu pai. Continua dando ao meu pai, Deus, saúde. Continua dando a ele saúde, alegria. Aos seus 86 anos de idade, que ele tenha alegria de estar com seus netos, seus filhos. Pai, muito obrigada, Deus, obrigada. Obrigada pelos meus irmãos, Pai. Obrigada, Paizinho querido, pela igreja que caminhamos junto, a igreja, a minha comunidade de fé, a Igreja Batista Restauração. Obrigada, Deus, por esta igreja, Pai. Obrigada por essas vidas preciosas. Pai, eu quero colocar diante de Ti, ó Deus, os meus vizinhos hoje, Pai. Que eles possam conhecer o Senhor Jesus, a vida do seu Paulo, da dona Lígia, a vida da dona Johnny, sua casa, a vida da dona Maria, seu José. Pai, que eles conheçam o Deus vivo e verdadeiro. Pai, nós oramos por eles, pedindo a bênção do Senhor ser derramada, jorrada sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Pai, eu oro pelos discípulos que o Senhor tem me dado, Pai, para todo o estudo bíblico que é feito durante a semana. Deus, a vida da Michele, Pai, obrigada pela vida da Michele. Obrigada, Pai, porque ela entendeu o plano de salvação. Obrigada, Pai, porque ela aceitou Jesus no seu coração. Deus, muito obrigada, Pai. Ah, Deus, traz a provisão do Senhor sobre a vida dela, a Tua prosperidade sobre a vida dela, sobre a vida da Nara e sua casa. Salva seus filhos, a vida da Sandra, salva seus filhos, Pai, a vida da Janaína, Pai, a bênção do Senhor sobre aquela vida, Pai, a vida da Margarita, Pai, todas as dores, toda a enfermidade da Margarita, Pai, essas discípulas que o Senhor tem me dado para caminhar, para ensinar a Tua palavra. Deus de poder, eu Te peço hoje uma bênção toda especial para essas vidas preciosas, Pai. Ah, Deus de poder, nós oramos porque cremos no Teu agir, no Teu mover. Oramos, Pai, porque sabemos, Deus de poder, que tudo aquilo que colocamos diante do Senhor, o Senhor nos alcança. Pai, ainda quero apresentar a Ti as pastoras batistas do Brasil. Deus de poder, cada pastora, na sua cidade, na sua igreja, na sua localidade, Pai, que enfrenta as suas lutas financeiras, lutas, ó Pai querido, com preconceito. Pai, na autoridade do nome de Jesus, entra com providência, Pai. Entra com provisão do alto e céu sobre a vida delas, Pai. Que elas sejam no dia de hoje, Pai, fortalecidas no Senhor. Que elas sejam hoje encorajadas pelo Senhor. Que elas recebam de Ti hoje uma porção de inspiração dobrada do Teu Espírito Santo, Pai. Para, ó Deus de poder, estarem firmes na chamada, na vocação, naquilo que o Senhor chamou para a vida delas. Pai, eu abençoo a vida delas em nome de Jesus e peço do Senhor, do alto os céus, toda sorte de bênção do alto céu sobre a vida dessas mulheres que disseram sim, que, ó Deus querido, aceitaram o convite do Senhor e estão, ó Pai, guerreando, lutando, Pai,
ministrando, ó Deus, na vida das igrejas batistas por este Brasil, que o Senhor fortaleça o ministério delas no dia de hoje, Pai. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Silvia, minha querida, que bom ter você aqui. Vamos combinar uma live juntas. Você que é apaixonada pelo apóstolo Paulo, igual eu, vamos combinar aí uma live juntas. Tenha um dia abençoado, um sábado cheio da graça do Senhor para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.